Gente, boa tarde. Boa tarde a todo o pessoal do Grupo Mutu, boa tarde a todos. Estamos chegando, estamos de volta aqui por esse nosso grupo quântico de física para mais um encontro, para mais uma conversa sobre a mecânica quântica, sobre a física moderna e suas ferramentas, falando dos experimentos, das ferramentas, da ressonância harmônica e de vários outros tópicos aqui nesse nosso encontro de hoje. Mas, olha só, a ressonância harmônica pode construir um grande acervo de informação na consciência, na mente das pessoas em geral. Mas, então, como tudo é energia e informação, tudo pode ser construído, tudo pode ser acessado. As informações estão disponíveis. Eu acesso as informações e as transfiro para você, para quem quiser. Acesso as informações e as transfiro para você, não só através dos sentidos, né? Dos sentidos normais de audição, visão, audição e etc., mas também pelo alto da cabeça, pelas sinapses, são as sinapses e microtúbulos neuronais. Então as informações vão trafegando, elas vão seguindo pelo mundo da inconsciência até alojar-se no subconsciente. É aí que ficam guardadas as informações. Todas as informações que você tem estão guardadas no subconsciente, né? Então, quando você precisa, aquilo vem à tona, desde que não haja resistência, né? Porque é comum haver resistência. As pessoas resistem por vários motivos, né? Então, são vários os motivos que levam a pessoa a criar resistência, né? Resistência de dúvida, né? Dúvida, medo, traumas, tabus, preconceito, enfim, são vários os motivos que levam à resistência. Então, nós estamos aqui de novo para conversar do assunto, para falar sobre a mecânica quântica e suas ferramentas. As informações vão chegando, elas vão entrando e vão fazendo a diferença. Então, a ressonância harmônica é uma ferramenta muito interessante porque ela faz a expansão da consciência, traz a evolução, traz o desenvolvimento do raciocínio mesmo, porque você, para entender as coisas, tem que raciocinar tudo, tem que estar tudo pensado e organizado no seu pensamento, no seu raciocínio, para que haja o entendimento sobre como funciona o universo, né? Então, isso é o que traz, é a novidade que chega com a mecânica quântica. Mas não pode haver resistência. Tem que isso não pode acontecer. A resistência é que cria uma onda contrária, que cria uma força que vem na contramão, vem no contrafluxo e cria as dificuldades. E isso na verdade, a principal causa, o principal motivo que faz com que gera o não entendimento da mecânica quântica. Gera, porque as pessoas estão pensando, estão acostumadas a pensar em termos de massa, em termos concretos. E aí está todo mundo achando que tudo é concreto, que tudo é massa. É uma ideia muito massificada na cabeça das pessoas em geral, então elas não conseguem pensar. Só conseguem pensar em termos concretos, em termos de massa. Mas a mecânica quântica está mostrando que tudo é onda.
a questão da massa, das coisas concretas, só acontece porque você está olhando, porque somente quando você está olhando, está observando, é que você tem a massa, que você tem as coisas concretas. Quando você vira as costas e vai noutra direção, tudo volta a ser o que sempre foi, tudo volta a ser onda, né? E isso é a novidade da mecânica quântica. Mas é preciso que você esteja interessado, é preciso que a pessoa esteja apaixonada pela mecânica quântica, porque a gente pode continuar conversando aqui, a gente pode ficar aprofundando nesse tema, nesse assunto, o tempo todo e não obter nenhum resultado se você não reconhecer que tem algo de errado com o sistema de crenças. O sistema de crenças está carregado de paradigmas negativos, de crenças negativas. E isso é que é preciso jogar fora, é preciso entender melhor. Mas as pessoas têm dificuldade para entender isso. Só mesmo com a nova onda de informação que está chegando, é uma nova onda de informação da ciência moderna, da física quântica, não nas suas formalidades matemáticas, mas nos seus conceitos. É isso que a gente incentiva. Você tem que buscar entender os conceitos, né? Porque de outra forma fica difícil. A mecânica quântica vai dizer que você cria a realidade, cada um cria a realidade. Mas então, se é como fala a mecânica quântica, se é que você cria a sua própria realidade, aí vem a pergunta: por que as pessoas não estão criando uma realidade melhor? Por que elas não estão fazendo isso deliberadamente? Por que elas não estão deliberadamente criando uma realidade melhor para si? Então, esse é a novidade da mecânica quântica. A gente está conversando disso e vai desdobrando esse assunto, vai conversar nesse nosso encontro de hoje. Nós vamos desdobrar essa conversa aqui e com muita alegria, com muito amor, alegria, felicidade e gratidão, que é, como a gente falou. Para você entender isso, antes de tudo, precisa que esteja apaixonado por esta nova onda de informação da mecânica quântica. Ei, Darlene, boa tarde para você. Vamos então, vamos lá, né? Como você falou, vamos conversar, vamos fazer esse nosso encontro de hoje o mais apaixonadamente possível pela ciência moderna, pela física, né? Esse é o nosso propósito. Eu gosto. Mas vamos seguindo com esse nosso encontro de hoje e reconhecendo que se você não reconhecer que tem algo de errado com as suas crenças, não se pode obter resultado, porque cada crença sua provoca o colapso da função de onda, né? Então, tudo tem que ser colapsado, né? Nessa hora que nós estamos vivendo essa coisa da pandemia, e tanto se fala de colapso, o hospital colapsou, está tudo encrencado, e não tem vaga, está tudo colapsado, não é? Então, esse colapso, a gente fala sempre do colapso com relação às coisas ruins, né? Mas a gente tem que entender também que existe o colapso para tudo, para o bom da vida e para o mal da vida, né? Então, mas as pessoas só entendem o colapso para as coisas ruins. Entende? Acha que o colapso é só coisa ruim. Não, tudo é colapso, gente. Tudo está sendo colapsado. O colapso acontece para tudo. É o colapso da função de onda. E as crenças que estão no sistema de crenças,
os paradigmas que estão lá no sistema de crenças, uma grande quantidade deles são de crenças negativas, são de crenças limitantes. É dessas crenças que a gente está falando. O foco é nessas crenças negativas, para a gente jogar fora. Mas, e focar somente no colapso para que seja colapsado o bom da vida, somente para isso. Mas isso é difícil. Para você fazer isso e conseguir resultados, é difícil. Você tem que entender melhor sobre o colapso da função de onda, tem que entender melhor sobre como funciona o universo das coisas. Hoje nós temos vários temas, como sempre, né? O nosso domingo à tarde é nutrido de muitas informações com clareza, com transparência e com a única finalidade de esclarecer o que é a mecânica quântica. E essa ferramenta maravilhosa que a mecânica quântica nos proporciona, que é a ressonância harmônica, que através da ressonância harmônica vamos ter a evolução espiritual e a expansão da consciência. E nós, com a consciência expandida, vamos ter uma ligação direta com o universo como um todo e vamos nos superando a cada dia. Vamos deixando para trás o que nos prendia aqui, o medo, a raiva, o rancor, o ciúme, a inveja. Aí nasce a gratidão, o perdão, o amor. Mudamos a sintonia, mudamos a vibração, porque a ressonância harmônica é uma energia de informação que veio para nos tornar seres melhores. Mas quando que eu colapso? Quando que você colapsa? Quando que as pessoas em geral colapsam? Quando que elas estão colapsando? As pessoas estão colapsando quando olham, quando estão olhando, porque o colapso da função de onda acontece com as escolhas. Quando você faz uma escolha, significa que você está olhando, significa que você está observando. Mas quando você vira as costas e vai noutra direção, aí acabou o colapso. Não tem nada mais colapsado. Aquilo volta a ser o que sempre foi, volta a ser onda. Então, é assim que se faz o colapso. O colapso é feito desse jeito, é por causa do seu poder de observação. Cada um cria a sua própria realidade através do poder da observação. Então, esse é o colapso da função de onda. E você escolhe o quê? Você escolhe possibilidades, não é? A gente tem sempre falado aqui, são infinitas possibilidades. Você escolhe. Assim que você faz a escolha, essa possibilidade se transforma, ela é reduzida. Ela é reduzida na sua frequência, na sua velocidade. E para que isso aconteça, basta você virar as costas. Basta você seguir noutra direção, aí acontece a volta ao normal. Volta tudo ao normal, volta tudo a ser como sempre foi, volta tudo a ser onda. Não é? Mas, e no caso de uma coisa complicada como é a coronavírus, você vai virar as costas, vai deixar de prestar atenção, vai deixar os cuidados de lado? Não, você não vai fazer isso, porque isso representa a observação, né? Representa a observação. E é um tipo de observação do qual você não pode se descuidar, porque é muito complicado, você não dá conta. Mas se fosse uma coisa em que você pudesse
Se fosse uma coisa que você não ligasse e não tivesse nem aí, era apenas virar as costas e ir embora noutra direção. E aí você jamais seria atingido pela coronavírus. Mas não é isso que acontece. O que acontece é que as pessoas têm medo. Né? Tem medo, aí se envolve na dúvida, no medo, traumas, tabus, preconceito, ódio, raiva, tristeza, aborrecimento. Então, tudo isso está intimamente ligado com o colapso. Né? O colapso acontece quando você tem medo, quando você tem dúvida e quando você faz escolha. Então, as variáveis são muitas, né? Então, é desse jeito. Igual o Wellington falou, esse tema muito importante sobre o colapso da função de ondas, que tudo na nossa vida, para a gente colapsar, para a gente ter os desejos realizados, sonhos realizados, a gente tem que mudar o rumo, a direção das nossas vibrações. E tudo funciona com o colapso da função de ondas através também das vibrações e mudando também o sistema de crenças, as baixas vibrações. Aí conseguiremos colapsar as coisas que a gente tanto queira. Mas na maioria das vezes, o colapso da função de ondas, elas vêm no sentido contrário, no contrafluxo, devido ao sistema de crenças que impera. E todo sistema de crenças, se for do tipo negativo, só encarreta para o mal. Mas, na maioria das vezes, a gente vê que acarreta sim para o mal, porque eles falam assim, o colapso. Colapso na saúde, colapso mundialmente falando, de coisas ruins. Mas também tem o colapso da função de ondas de coisas boas, inconscientemente ou inconscientemente. Ei, Fátima, boa tarde para você. Ah, que bom que você chegou, né? Chegou, já chegou, chegando mesmo, e já tem aqui os áudios. Daqui a pouco eu vou ouvir e nós vamos interagir hoje com muita alegria nesse nosso encontro de hoje. Eu acredito que o colapso da função de onda é quando emanamos a onda que estamos sentindo. Eu vou fazer uma viagem, eu preciso usar um carro, eu preciso usar um ônibus, um avião, um barco. Eu tenho aquele sentimento de gratidão pelo aquele meio de transporte. E esse sentimento de gratidão, eu estou colapsando uma energia positiva. Um outro exemplo também que eu acho que eu fico colapsando uma onda positiva umas 2 semanas atrás eu fui num determinado supermercado na cidade de Contagem, tinha lá 3 produtos de limpeza da marca conhecida no mercado por R$6. 3 vasilhas de 500 gramas desses limpador multiuso. Aí eu cheguei aqui no bairro e falei para a vizinha, olha, em tal loja tem esta promoção. Uma pessoa, que tinha um carro, pegou de vários vizinhos o dinheiro na rua, foi lá na loja, lá em Contagem, perto do Carrefour, e comprou quase o estoque da loja todo para trazer para o pessoal do bairro. Aqui no bairro, cada vidro desse limpador multiuso está custando R$ 4,49. Lá ele custou R$2 cada unidade. Eu acho que quando você fala para uma pessoa que tem uma coisa boa acontecendo, tem uma empresa contratando funcionários, tem um produto barato na gôndola, eu acredito que isso é colapsar a função de onda para o bem. Às vezes também a minha colocação está errada,
né? Às vezes eu estou agindo assim, achando que eu estou colapsando a função de onda para o mundo ser melhor. Às vezes essa não é a maneira, ou é uma das maneiras. Alice, boa tarde. É, é importante sim, Idalice. É uma das formas de colapso da função de ondas em ajudar as pessoas. Que quando a gente ajuda uma pessoa, a gente está tentando passar aquela informação para ela. No mercado, comprei por tanto, lá está barato, tal. A empresa está contratando, você está ajudando de uma forma indireta ou direta para a contribuição do mundo também. Tá usando esse colapso para as pessoas também, em função do mundo delas, do mundo no sentido amplo ou no total, ou no sentido do mundo interior dela, do universo dela e do seu universo também. E aí a gente vê que quando a gente faz isso, a gente está mudando alguma coisa, tentando mudar não as pessoas, mas mudar a gente mesmo, ajudando outras pessoas, e aquela outra pessoa também vai passando para outras pessoas. Aí forma dentro daquele mundo, daquele universo, das duas pessoas, de uma ponte para outra, significa fonte de informação também. É um colapso, é o bem para o próximo. Isso é muito bom. Pois é, Idalice, o colapso é para tudo. Todas as coisas que você faz implica no colapso. Você faz o colapso da função de onda para tudo. Agora, quando você vira as costas e vai noutra direção, aí acontece a descolapsação, acontece o descolapso. Vamos descolapsar uma coisa qualquer. Basta que você vire as costas e vá noutra direção. Aí, aquela situação que envolvia o seu interesse, tudo aquilo volta a ser o que sempre foi, volta a ser onda. Então, por isso é que se diz, em termos de mecânica quântica, que tudo é onda, tudo é consciência, tudo é energia, tudo é possibilidade. Porque todas essas coisas, elas estão organizadas, antes de tudo, numa onda. Sabemos que para o colapso da função de onda acontecer, nós temos que nos manifestar, né? De uma forma, olhando, observando, que tudo depende do observador. Até mesmo para a gente se nos resguardar e nos libertar do medo, da dúvida, o caso que está aí espalhado no mundo, a gente tem que fazer nossas escolhas, fazer a nossa parte, digamos assim, para tomar os cuidados necessários, para poder fazer, né, a prevenção das doenças que estão aí, que estão abalando o mundo, estão no colapso, colapsando no mundo. E aí a gente vê que tudo depende de nós, depende de nossas escolhas, depende de nossa posição, de nossas vibrações, que, igual o caso desta doença, ela é tão invisível, tão minúscula, que a gente só basta tomar os cuidados e, lógico, né, ter respeito e não focar no medo, que o medo interfere nos maus resultados. E se fosse uma coisa que dependesse só de observação, e quando a gente desse as costas, aquilo ali se transformava em outra coisa, menos ofensiva, tudo bem, mas não é. Depende
da observação, dos cuidados, para a gente ajudar a gente e ajudar o próximo e os demais familiares que estão junto com a gente. Mas tudo é onda, tudo é energia, tudo é possibilidade. E já que tudo é possibilidade, que tudo depende de nossas escolhas. Dependendo de nossas escolhas, a gente terá bons resultados quando a gente posicionar em uma vibração melhor e se fundindo com o todo, dando expansão da consciência para ter uma nova visão de mundo sobre essas coisas que assolam o mundo, que nós estamos vendo acontecer por aí. Mas não é por isso que vamos ficar com medo. Não. Vamos ter respeito e os cuidados necessários. Melhor dizendo, o medo interfere nos bons resultados. Interferindo nos bons resultados, aí atrapalha, impede as conquistas, impede o decaimento atômico, impede as vibrações energéticas que para nos favorecer nas coisas boas, interfere em tudo. O medo, que o que nós estamos vendo, observando no mundo, que não está sendo mais como nos outros tempos atrás. Aí a pessoa, se deixar levar-se pelo medo, pode causar danos à saúde e, de acordo com o que nós emanamos, se emanamos medo, vamos ter aquele colapso de medo, que colapso da função de ondas de medo, que nós somos os observadores. E quando a gente observa que o medo está interferindo, a gente passa a vigiar os pensamentos, vigiar as vibrações, que tudo vibra. Se tudo vibra, tudo é energia, tudo é onda ao mesmo tempo. É um universo muito complexo, como um todo e no individual também. Aí só mudando as vibrações mesmo e estudando e para nos projetarmos por uma nova visão de mundo, dando expansão à nossa consciência, para poder ver o mundo, o universo como um todo, com os outros olhos, com os olhos de nova visão de mundo, de consciência e tudo mais, dentro dos viés da mecânica quântica. É isso aí, Fátima, muito bem falado, focada essa sua conversa nessa questão do colapso da função de onda, porque é isso mesmo, o colapso da função de onda, como a gente vem conversando e confirmando que é para tudo. Tudo depende do colapso da função de onda. O colapso da função de onda acontece tanto no bem quanto no mal. Então, focado nesse tema para poder entender melhor, para entender de uma vez por todas como que é essa coisa do colapso, porque é uma coisa da qual está se falando o tempo todo por causa da pandemia, por causa do colapso que está acontecendo nos hospitais. Então, mas o colapso é para tudo, como você falou. Qualquer coisa que você está fazendo, que você está olhando, você está observando, você está criando, você é o co-criador. Então, você está observando, está fazendo o colapso. Agora, metaforicamente falando, quando você vira as costas, aquilo deixa de estar colapsado, né? Mas isso é uma metáfora. Então, metaforicamente falando, porque
do ponto de vista prático, aí já é outra coisa, né? Como a gente já colocou, se você se descuida, virar as costas é como se você estivesse descuidando, mas não é isso que fala a mecânica quântica, é metaforicamente. Você está indo numa outra direção, está indo na direção de um lugar onde não tem Covid. Então, aí você. É, 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 a questão da Covid deixa de ser uma realidade concreta e torna-se o que sempre foi, na condição de onda. Oi, seu Elton, analisando essa, o senhor falou que realmente tudo depende do colapso, do que a gente colapsa, né? Eu acredito isso que é bem verdade. E agora não só procurando estudar um pouco mais a física quântica, mas inclusive observando assim comportamento das pessoas, né? Uma vez eu não me recordo quem, mas foi uma conversa mais ou menos assim. A pessoa tinha o hábito de ter uma mini farmácia em casa, então ela tinha um remédio para dor de cabeça, assim, enfim, remédio para algumas coisas. E a pessoa perguntou, mas você tem dor de cabeça crônica? Você tem dor de cabeça todo dia? A pessoa fala, não, é só para uma emergência, se eu for ter dor de cabeça. Aí a pessoa falou, não, mas se você já está comprando um remédio para dor de cabeça, pensando numa dor de cabeça futuro, é claro que você vai ter essa dor de cabeça. Então, isso seria um colapso inconsciente? E eu também estava pensando sobre a pandemia, né? Então, às vezes as pessoas falam, pô, mas quem que ia criar um trem desse, né? Como é que acontece isso? Por quê? Isso aí não seria, aliás, não só a pandemia, tudo que acontece de ruim não seria o colapso das mentes inconscientes? Porque, infelizmente, é muito normal, né? A pessoa dá bom dia para a pessoa, bom dia por quê, né? Todo mundo mal-humorado, todo mundo xingando, o cara tá no emprego, tá reclamando do emprego, o cara tá casado, tá reclamando do casamento, enfim, o cara tem conta no banco, tá reclamando daquele banco, tá reclamando do governo, uns são governo esquerdo, outros são governo direita. O ser humano, a grande maioria, passa acho que 90% do tempo dele reclamando, né? Agredindo, fazendo comentários maldosos, né? Falando mal. Será que essa energia, quando se junta a energia de todo mundo, aí que não vai formando esses bichinhos, vírus, tragédia aí, e há esse colapso e se cria alguma coisa, materializa-se alguma coisa com tanta energia negativa que é soltada durante o dia, durante todo o tempo, né? Será que pode ser isso? Sem dúvida, Zusa. Sem dúvida, porque quem é que vai conscientemente criar uma realidade tão cruel como essa da pandemia coronavírus? Já, já aconteceu comigo. Na época do racionamento d'água, eu não me lembro qual ano que foi, não sei se foi 2014, 2015, foi nesses meados aí. Antes eu comprei uma caixa d'água com aproximadamente 2.000 litros d'água. Aí, mas antes de haver este racionamento, vim falar em racionamento, coloquei a caixa bem na posição da água, né? Da água pluvial que desce. Aí eu colocava, enchia ela. Aí, penso que não, veio aquele alarde todo falando na televisão que ia faltar água, que os próximos anos seriam de pouca chuva. Aí eu falei assim, gente, que parece que eu estava até sabendo de alguma coisa, que eu comprei uma caixa d'água de mais de 1.000 litros d'água. E agora vai servir, se é que vai ter racionamento. E aí, a caixa serviu mesmo, porque quando dava aquele horário, a água aqui em Belo Horizonte, a água faltava. E aí eu enchia a caixa d'água
Aí ela servia para tomar banho, servia para cozinhar, claro. Sem fora as outras caixas d'água que eu tenho aqui em casa. Aqui me deu o que é a vontade de comprar. Antes de vir o racionamento. De falar até, antes de falar. Muitas das vezes, nem bem na inocência da essência, aquela precaução toda, quando vem na inocência da essência, é coisa ali, não é de caso pensado, mas é um colapso. É um colapso, sim. Porque eu via muita água descendo das calhas, dos barracões aqui em casa. E aí eu ficava, a gente está desperdiçando água. Aí eu comprei essa caixa, sem saber que ia faltar água. E não é que faltou? Teve o racionamento. Aí eu enchia a caixa d'água e ela servia para tomar banho, para cozinhar. Eu aproveitava que a água vinha e enchia todas as caixas, inclusive essa. E mais dois tambores que eu tenho daqueles de óleo diesel. E aí, assim eu fui fazendo. Aí serviu para escassez, que houve escassez de água nesse meado de 2014, 2015. E foi muito duro, mas nós vencemos. E assim é tudo e qualquer mal, dependendo da gente emanar a energia positiva. Nessa época eu estava começando a ouvir dizer na física quântica através do YouTube, com algumas pessoas ensinando a lei da atração e manifestação. Só que eu não tinha quem desse um pontapé, um incentivo para estudar, para interagir, como estou interagindo aqui no grupo, aprendendo cada dia mais e mais. Pois é, Fátima, esse aí é um ótimo exemplo, é um grande exemplo de como colapsar para o bem, né? Quer dizer que você, então com isso, você fez o colapso da função de onda para o bem, porque você acabou se prevenindo contra a escassez d'água. Coincidentemente, ontem, no Facebook, inclusive num grupo aí de ressonância harmônica, ressoantes, um rapaz, né, colocou um enunciado lá, um advogado, e gerou um debate, né? Ele estava perguntando se alguém mais tinha passado pela situação que ele viveu. Ele conta que fez o caminho das palestras, escutou todos os vídeos lá recomendados, leu os livros recomendados e tinha recebido a primeira onda dele, já tinha uns 15, 20 dias, um período de tempo que eu não me recordo agora. E ele falou que a partir daí começou a dar tudo errado na vida dele. Diz que ele tinha uma entrevista de emprego, que ele tinha condições, currículo para ser contratado, tudo certinho, foi bem animado. E deu tudo errado, a pessoa acabou até destratando ele não entendeu nem por que o que aconteceu. Tinha um projeto dele que estava em andamento com um professor de faculdade e do nada o professor cortou o projeto, não responde as mensagens. Enfim, ele foi relatando umas 3, 4 coisas que estavam encaminhadas, né, com possibilidade de dar certo e de repente começou a dar tudo errado. E ele estava muito desanimado, né? Então a pergunta foi se isso foi da ressonância, o que teria acontecido, né? Se ele tinha feito alguma coisa errada. Aí surgiu, né, muitas respostas, que era as catarses, que era assim mesmo. Como é que desencadeia esse processo, seu Elton? A pessoa faz tudo e recebe e pensa naquilo, faz aquilo, mas não está preparada para receber, ou é crença limitante, ou é um bloqueio que está tendo, a pessoa no íntimo dela não está colapsando isso, dificuldade de sair da zona de conforto. O que seria que leva a isso? Maria, nós já passamos por altos e baixos, né? E não sabia que isso era um colapso da função de onda. Até a greve dos caminhoneiros que eu comecei a observar. Todo mundo focado que estava faltando gasolina. Quantas pessoas foram dormir na fila para pagar um preço altíssimo, até R$6 o litro, né? Que gasolina sempre foi cara. E na greve ficou mais cara ainda. Era limitado o número de
de litros para o cliente, muita gente querendo e pouco produto disponível. Então, eu comecei a observar o colapso da função de onda na greve dos caminhoneiros. Até ali, para mim, tudo esse pânico, esse alvoroço, esse desespero, essa inquietude era coisa natural. E hoje, com os conhecimentos de mecânica quântica, que eu tenho uma nova visão desta realidade. Sim, Dalice. Não nos resta a menor dúvida. Dentro dos conhecimentos da mecânica quântica, agora a gente vê isso como colapso da função de ondas. E também, fora do conhecimento, como você disse, para a gente era tudo normal, mas um colapso da função de ondas. E aí, eu estava lembrando, como você disse, das filas. Aqui também eu presenciei, porque eu não moro muito próximo de posto de gasolina, não. O posto de gasolina mais próximo, para quem está aqui à direita do meu bairro, é lá no Santa Mônica. E aí, no Santa Mônica, tinha um pilão que começava lá, ia descendo pro Jardim Atlântico, Jardim Lebron, aonde eu moro. Menina, mas essa fila, teve um dia que eu fui, só que eu fui fazer com minha mãe, não sei se eu fui com ela em Venda Nova, eu acho que sim. Aí eu peguei o carro, me saí rapidinho, peguei um motorista até bom, e nós subimos e fomos lá para a Venda Nova. Aí eu me lembro que eu subi essa rua. Gente, no início ali, perto do meu bairro aqui, ó, já estava o final da fila, estava uma coisa de louco, todo mundo apavorado. E eu sem saber o que estava acontecendo, e o moço falou, o motorista do táxi falou para mim assim, aquilo ali é a fila para o combustível, cada greve dos caminhoneiros. E aí em seguida, Dalice, não sei se você lembra, das manchas de óleo que estavam surgindo nos litorais brasileiros. Aí eu achava que estava tudo normal. E aí eu vejo que dentro dos viés da mecânica quântica e seus conceitos, ensinamentos, é o colapso da função de onda, né? Estava vindo naquilo tudo, no contrafluxo. É mancha de óleo nos litorais, em altos mares, greve de caminhoneiros, greve de motorista. E em todos os sentidos, tudo é colapso da função de ondas. Ô Zusa, esses casos existem. O professor Hélio Couto relata alguns desses casos falando das catarses, quando ele diz que o sujeito, quando começa, é como se fosse um cargueiro, um trem cargueiro com muitas toneladas de peso, com muita carga em cima, e que a catarse é tão forte, mas tão forte, que ele acaba não tendo aquela primeira etapa que é só de alegria, de resultados positivos, é muita dopamina, serotonina, endorfina, e as coisas boas vão acontecendo. Mas só que a limitação está um pouco mais à frente, e lá pelo segundo mês em diante pode acontecer dos resultados inicialmente ser muito negativo, porque a pessoa estava muito sobrecarregada, as negatividades eram tantas que, à medida que vai sendo, que a nova onda de energia entra e vai fazendo a limpeza, aí ele fala do boteco. O boteco que antes entrava lá uns tantos clientes, né? Agora não entra mais nenhum, provisoriamente não entra mais nenhum, precisa então prosseguir na limpeza e realizar a limpeza para que depois então os clientes voltem todos e você tenha novos clientes. Mas foi exatamente assim que ele relatou, exatamente, o senhor descreveu.
tudo que ele estava em andamento na vida dele naquele momento parecia até ser uma coisa fictícia, ele contando. Lendo o texto, né, a gente percebe a tristeza, né, da maneira que ele escreveu, né, o descontentamento, a tristeza e a desmotivação, porque foram uma sequência de coisas que já estavam em andamento, mas foi rompendo tudo, dando para trás, não acontecendo. Impressionante, viu? Parece até uma história de ficção. E se percebeu, né, a frustração, né? Lógico, né? A pessoa se frustra mesmo, porque na descrição dele eram projetos, coisas que na cabeça dele já estavam praticamente consolidadas, né? Então ele achou que agora, né? Acredito, ele tenha pensado que agora, fazendo a primeira onda, sendo ressoante, as coisas iam acelerar, né? Iam caminhar melhor, iam terminar de consolidar. E foi quando ele se surpreendeu, né? E veio aí a frustração, né? E o não entendimento. E até a pessoa fica se questionando, né? O que está fazendo de errado. Porque realmente deu tudo para trás, mas é isso que o senhor falou, está correto, né? É uma limpeza, né? É tirar as coisas ruins, talvez tudo aquilo que ele esteja achando, que ele estivesse pensando que seria para o bem e para o mal, né? Aí tira tudo, quebra tudo e faz tudo de novo da maneira que deve ser, né? Pessoal, como é regido o universo? Quais as mecânicas? Bom, Idalice, a regência do universo é um assunto do qual a gente tem falado sempre aqui. A gente fala sempre desse assunto aqui. E então a regência do universo acontece através da realidade atômica, né? Porque tudo é energia, tudo é átomo, tudo é consciência. Então, o universo, a explicação, a consciência para entender como que é o funcionamento do universo, tem que, antes de tudo, entender como que é a realidade última das coisas, porque a base de informação, a base de orientação, a base do saber sobre como funciona o universo é através da onda de energia. Então é uma onda, é uma realidade última das coisas, é uma onda de energia. Esta onda de energia, ela é que se transforma, ela que está no comando das coisas, ela que está no comando das possibilidades, porque tudo é possibilidade. Então, o todo, quando manifestou-se pela primeira vez, o fez através das possibilidades. O que é o todo? O todo é aquela onda primordial de energia. Aquela é o universo. E o universo funciona desta forma. A regência do universo se dá com as possibilidades. São infinitas possibilidades. E a escolha é do observador. O observador vai escolhendo, fazendo as escolhas e vai provocando as transformações. E essa transformação vai seguindo e vai se concretizando de acordo com o interesse do observador. Existem momentos que eu fico assim a perguntar e está mais do que esclarecido. Em 7 bilhões e meio, chegando a 8, né, segundo os matemáticos aí, 8 bilhões de habitantes, chegando quase a 8 bilhões de habitantes, essa humanidade toda, nós seres humanos, cada um com suas mentalidades diferentes, colapsando, várias energias negativas, aí gera um terremoto, gera um tsunami, gera geleiras polares se desfazendo. E entre tantas confusões que está existindo no planeta, principalmente essa pandemia, isso tudo aí é mergulhado no inconsciente nosso mesmo, que nós que cocriamos tudo aí, através das energias vibracionais negativas, fazendo isso, fazendo aquilo, reclamando, falando isso, falando aquilo,
Isso tudo vai impregnando no nosso planeta, no universo como um todo, e vai gerando essas catástrofes todas que estão existindo por aí. De tudo enquanto é ordem, de tudo enquanto é sequência, sucessivamente está acontecendo ao redor do planeta. Como nos resta agora também essa pandemia, que está ceifando muitas vidas. Isso tudo foi nós que co-criamos no nosso consciente e inconsciente por criações nossas mesmo, desses 7,5 bilhões ou mais de habitantes. E aí, gente, o que resta é abrir as consciências, abrir a mente para ter uma nova visão de mundo e saber como lidar com, uns com os outros, como lidar aqui com a gente mesmo neste planeta, que qual nós estamos vivendo provisoriamente. Que aqui parece que tudo está natural, mas não está, porque estamos fora do nosso lugar verdadeiro de ser. Viemos aqui com um propósito, vestindo a roupa da matéria, a roupagem da matéria emprestada, que nós sabemos que nós não somos daqui. É por isso que tudo que parece ser natural, ser normal, não é. É apenas colapso da função de ondas vindo no fluxo e contrafluxo. É isso aí, Dalis. Essa é a novidade da mecânica quântica. Cada um cuida da sua própria vida. O todo, ele apenas permeia a realidade das possibilidades. Nós estamos diante das possibilidades. São infinitas possibilidades quântico-holográficas de energia. E o todo está junto. O todo permeia. O todo está com você. Tanto no bem quanto no mal. A escolha é sua, você é que faz a escolha. E isso é um avanço muito grande, coisa que a gente não sabia. E que, à medida que você vai entendendo, vai estudando e se aprofundando nesta nova onda de informação, mais alegria você tem, mais amor. Então, você começa a entender o que é o amor incondicional, o que é a realidade última das coisas, o que é o todo. E o todo permeia a realidade. A você cabe, como observador que cabe criar a sua própria realidade, que é o que você quer, o que você deseja, tudo que se concretiza para você, é você mesmo que criou. Quando você desiste daquilo, você vira as costas e vai embora e volta a ser o que sempre foi, onda. É isso aí, Dalice. Ainda bem que temos aonde nos agarrar e com quem contar, que é justamente as fontes de conhecimento que aí estão, não só essa e outras demais fontes, e essa agora que veio para alavancar da mecânica quântica e suas ferramentas, que hoje a gente tem um alento, a certeza de que não estamos só, de que estamos envolvido e mergulhado num mar de energia primordial que rege a tudo e a todos, que é a energia atômica, o átomo, as energias vibracionais que estão aí a nosso favor, com esse conhecimento que aí estão, aí a gente tem segurança. Segurança para viver, segurança para conviver com as pessoas e segurança também na consciência, para não ficar com remorso e nem culpa. E hoje a gente vê isso com mais clareza e até mesmo visão de mundo, graças aos conhecimentos que aí estão. O cérebro reptiliano, como podemos controlar ou diminuir totalmente? O que tem muito me chamado a atenção, a física quântica, né? Ela é um evento que não é tão longo. A gente conhece mais, a gente não, né? De um modo geral, se falava da física clássica, né? Que era aquela coisa que ninguém nem queria estudar.
palavra tinha até medo, né? Mas a física quântica que falam hoje é essa física aí que a gente está estudando, né? Que é a capacidade de cocriar, vencer as crenças limitantes, né? Que tudo é onda, que tudo é informação, as infinitas possibilidades. Se tornou bem mais simples, né? E até mais gostoso, né? Porque é mais fácil de estudar. Aí a gente vê muitas pessoas falarem, precisa sair da Matrix, tem que sair da Matrix. Mas quem criou a Matrix? A Matrix foi um projeto de algumas pessoas que quiseram a dominância do mundo, porque desde que o mundo é mundo, né, das histórias que a gente tem conhecimento, existiram grandes co-criadores, né, grandes pessoas que colapsaram muito, né, que tiveram êxito, né. Na Bíblia tem muitas passagens que falam de cocriação, de física quântica, né, da capacidade de realizar, efeito Isaías, Jesus era um grande quântico, né? A gente vê Santos Dumont, um grande co-criador, né, inventou um avião, Thomas Edison e assim por diante, né, grandes pessoas. Mas hoje fala-se muito em Matrix. Eu tenho percebido que parece que a gente está vivendo uma história repetitiva em toda a humanidade. Então vem final de ano, se renova um exemplo, né? Se renova as esperanças, o ano que vem vai ser diferente, o ano que vem vai ser mais feliz. Mas há muito tempo que está todo mundo assim, é crise, é tristeza, vai mudar governo, as pessoas se animam e não muda nada. Quando a gente vê programas antigos aí de televisão, principalmente os nacionais, né, que falam da nossa realidade, programas de 30, 40 anos atrás, falando de crise, falando do governo, falando que está difícil, falando que tem o desemprego, né? Quer dizer, é um processo repetitivo que parece que não para, né? É uma matrix, uma prisão. Mas e essa matrix? E ao mesmo tempo tem pessoas muito prósperas, né? E hoje também se fala muito de um governo paralelo, de pessoas que querem ter essa dominância do mundo, enfim, como é que funciona mais ou menos isso na prática? Todo mundo junto criou a Matrix ou algumas pessoas com um pouquinho mais de discernimento criaram a Matrix para deixar 98% da população dentro da Matrix e 2% fora? Bom, a Matrix é uma criação da física clássica, mas com o propósito na física quântica. É para que você possa sair da Matrix, né? A orientação que se tem naquele filme Matrix é no sentido de dar um salto de consciência e de alcançar a nova onda de informação da mecânica quântica, né? Então, mas se você examinar aquilo à luz da física clássica, vai acontecer de acordo a, com as orientações da física clássica, né? Agora, se você já tiver um pouco mais de informação e analisar aquilo do ponto de vista quântico, aí muda tudo. Os resultados são completamente diferentes. É um filme muito complicado de se assistir, de se ver, para poder extrair o resultado para o qual ele foi criado, que é a, a ideia de sair da Matrix, né? Alcançar a expansão de consciência. Não, seu Elton, sim, sim, entendi. Mas eu não me referi na Matrix com relação ao filme, né? O que eu quis me referir na Matrix é como o pessoal chama essa zona de conforto, essa onda que fica aprisionando as pessoas. Não é que fica aprisionando as pessoas, não saem disso, né? Hoje é muito comum, precisa sair da Matrix, precisa evoluir, né? Então essa onda repetitiva que a pessoa fica ali. A Matrix foi um inconsciente, esse aprisionamento que as pessoas têm, essa vida, a zona de conforto, Matrix, sei lá como é que pode se chamar. Isso foi o inconsciente coletivo que criou? Foi um consciente coletivo que colapsou isso? Ou poucas pessoas com entendimento muito maior que criaram uma estrutura para que 95% ou mais das pessoas ficassem
aprisionado a esse sistema de crenças limitantes, zonas de conforto, ou seja, manipulados, hipnotizados pelo sistema. Foi essa matrix que eu quis me referir. Bom, nesse sentido, a Matrix foi criada para manter a população aprisionada, manter os 7 bilhões bem presos na Matrix, no mundo da inconsciência. Só agora é que surge uma luz no fim do túnel, onde aos poucos as pessoas vão se formando, alcançando mais informação, principalmente com a nova onda de informação da mecânica quântica, aí vai aos poucos conseguindo, mas é como você está falando mesmo, Zusa. Isso aí não tem nem 2% fora da Matrix, está todo mundo mergulhado de corpo e alma na Matrix. Tem como eliminar a autossabotagem e não viver uma vida medíocre, pequena, sem evolução espiritual, expansão da consciência? Como frear a autossabotagem? O cérebro reptiliano é o cérebro o cérebro ancestral. Então, o primeiro cérebro que apareceu foi o cérebro reptiliano. Então, o que acontece? Quando a gente tem reações muito intempestivas, quando a gente tem reações rápidas, né, como eles falam, a reação de luta ou fuga, era absolutamente necessário lá nos primórdios, porque imagina, vem um leão, aí se a pessoa tiver que pensar, o leão come. Só que hoje em dia as pessoas elas têm outros perigos, vamos dizer assim. Mas imagina a situação quando você queima a mão, você tira a mão rapidinho, por exemplo, encostou na panela, você tira a mão rapidinho. Isso aí vem do cérebro reptiliano. Então, a gente precisa, essa base toda é absolutamente necessária. A grande questão, o grande problema é que a gente muitas vezes utiliza muito ainda esse mecanismo de luta ou fuga em medos que não existem. Não existem. Então, às vezes pode até acontecer, pode até existir, mas é mais medo do futuro. Por exemplo, eu posso ser assaltada, o que vai acontecer? Eu não consigo pagar meu boleto, eu vou pagar aluguel. São outros medos, mas o nosso corpo, o nosso cérebro, ele não sabe a diferença de real e imaginário. Então, muitas vezes a gente tem as mesmas reações como se fosse nesse mecanismo de luta e fuga, entende? Aí o coração dispara, aí tem taquicardia, a pessoa fica fraca, é complexo, realmente. Então, e depois desse cérebro reptiliano, aí vem o sistema límbico, o cérebro límbico, né, e o neocórtex, que é a maior característica nossa. A gente hoje raciocina, a gente consegue ter um raciocínio lógico, fluido, né, muito mais eficiente. Só que ele tem um percentual muito baixo ainda. Não sei se isso vai mudar, não sei se isso é uma característica física fixa, eu confesso que eu não sei. Mas esse que é um dos pontos mais importantes em relação ao reptiliano. Tem como minimizar muito, Idalice? 100% não, porque isso é uma característica. O que acontece? O nosso cérebro, ele tem algumas características muito específicas, por exemplo, a procrastinação, a preguiça, a baixa motivação é uma característica nata do cérebro, porque o nosso cérebro não quer que a gente mude. Ele quer que a gente continue onde a gente está, exatamente para economizar energia. Então, os sabotadores, eles vêm exatamente para reforçar isso, compreendeu? Para você continuar, são aquelas vozinhas que a gente escuta na nossa cabeça, fica igual, fica onde você está, não precisa fazer atividade física, pode comer o doce, segunda-feira você começa, depois você lê o livro, depois você troca de emprego, sempre depois. Isso é muito importante, isso é muito sério. Só que quando você traz isso para o racional, você consegue controlar os seus padrões. Nossa, isso vai longe. Esse assunto é muito legal. Bom, o cérebro reptiliano, Idalice, o que é o cérebro reptiliano? O cérebro reptiliano é o ego. E o que é o ego? O ego é o eu de cada um de nós. Esse é o cérebro reptiliano. Para entender o cérebro reptiliano, ou melhor dizendo, para entender o ego, você tem que entender antes o cérebro reptiliano.
E para diminuir um pouco as ações do cérebro reptiliano, o que tem que fazer? Tem que entrar em fluxo, tem que sair do contrafluxo e entrar em fluxo com o todo. Mas isso não é fácil, não é brinquedo isso. Você tem, antes de tudo, que se desfazer das crenças limitantes. Você tem que se livrar de todas as consequências disso e aos poucos ir se livrando das dúvidas, medos, traumas, tabus, preconceitos, porque o cérebro reptiliano ele trabalha com o lado negativo, com as negatividades da personalidade da pessoa. Então, para poder se livrar ou pelo menos reduzir o poder de atuação do cérebro reptiliano, você tem que entrar em fluxo. Tem que sair do contrafluxo e entrar em fluxo com o todo. Tem isso mesmo. O cérebro reptiliano, ele sempre imagina que alguma coisa ruim vai acontecer. É bem isso mesmo. Mas exatamente com o objetivo, como tem relação com os nossos primórdios, né? Com o objetivo sempre de proteger a vida. Só que estamos agora no século XXI, né? São outros medos, outros problemas, outras dificuldades. E você pode observar que isso é muito sério, não sei se eu já comentei aqui, nós temos em média 70 mil pensamentos por dia. Desses 70 mil, na casa de 70%, 80% é para colocar a gente para baixo, são pensamentos negativos que fazem de verdade a gente vibrar num padrão emocional muito inferior, muito baixo. Então, o que vai fazer toda a diferença em todo esse processo, na minha concepção, é você trazer para o racional. Não deixar o emocional falar primeiro, é o conhecimento, né? O conhecimento de verdade liberta. Então, quando você conhece, quando você entende o que está acontecendo, você vigia. Gente, passagem da Bíblia, orai e vigiai. Vigia os pensamentos. Tudo começa pelos pensamentos. A gente até falou sobre isso aqui. Os pensamentos é que fazem diferença. 70% dos pensamentos você pode jogar no lixo. 70%, 80%, que a maioria vem do ego, como o Wellington falou. Então, a questão toda. Aí tem outra. O cérebro reptiliano, ele sempre quer viver no amanhã. Entende? Só o amanhã. O agora, ele quer viver no amanhã e no passado. Fica ruminando o passado e fica pensando demais no futuro. Sendo que a única coisa que de verdade existe e o que vai fazer diferença na nossa vida é o agora. Eu sugiro a vocês lerem um livro, O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Ele fala muito sobre o impacto dos pensamentos, né, na nossa vida. Fala do cérebro reptiliano. É muito legal.